Wesley, para quem não conhece aqui, né, alunos novos, ele até pouco tempo atrás trabalhava no NUTED, ele foi o coordenador do núcleo, e eu o convidei para fazer as honras na apresentação do Nelson Pereira. E aí ele, né, vai fazer a apresentação aqui do Nelson para a gente. Boa tarde. Enfim, vou falar muito rápido, acho que eu quero, tanto quanto vocês, eu queria ouvir o Nelson. Queria dizer assim, que para mim é sempre um prazer estar aqui, assim, registrar, e é um prazer diferente hoje, porque hoje eu olho uma garotada que eu não conheço, né? Porque as outras vezes que eu estive aqui era uma garotada que eu efetivamente conhecia, tinha dado aula e tal. Então hoje é uma garotada que eu não conheço, mas que certamente continua trabalhando, enfim, com um trabalho que eu tive muita felicidade de fazer, está na continuidade disso. Então, assim, por isso é uma alegria muito grande. E aí é uma dupla alegria poder apresentar o Nelson. Na verdade, assim, eu fico meio intimidado de fazer esse papel, mas ao mesmo tempo tenho que falar que é irrecusável. Não tinha, uma vez convidado para fazer esse papel, não tenho como recusar. Então, assim, eu queria dizer que vocês têm que se sentir muito honrados, assim. Não é qualquer escola que você, sabe, num dia que você, além de não estar na aula, o que é maravilhoso, você assiste um filme, está numa outro tipo de aula, né? Assiste um filme, enfim, que o Nelson vai falar a história que tem por trás desse filme, tudo que aconteceu. E tudo que aconteceu para a gente conseguir ver esse filme hoje, porque por pouco não ia se conseguir ver esse filme, né? Eu fiquei vendo e pensando algumas coisas, né? Assim, cara, como a história é complexa, né? Assim, você vê esse filme hoje, tentar entender o contexto no qual ele foi realizado, né? Que gestou ele, e tentar entender como ele se relaciona com o momento em que ele foi realizado, eu não dou conta, assim, desmistifica uma série de coisas, assim, né? Não que se pudesse falar, mas tinha gente que falava as coisas. Aí depois tem uma série de consequências. Mas se falar, e o filme, então, torna tudo isso bem complexo. E a outra coisa é que eu fiquei imaginando que trabalho que deve ter tido o censor que viu esse filme, porque o Nelson, o Nelson vai falar disso. Então eu queria só, vou passar a palavra ao Nelson, dizer desse duplo prazer de estar aqui. Eu sou um grande admirador e sou amigo do Nelson, uma das pessoas que mais me ensinou coisas na vida. Assim, se tem uma honra para mim é poder ser amigo dele, assim. Então eu queria ouvir ele. Não tem nem o que falar do Nelson, assim. Nelson Pereira. Muito obrigado, poxa. Fico muito feliz disso. Agora, eu vou começar a conversa com as palavras do censor que viu o filme. Ele viu o filme e disse o seguinte: sabe que ano isso? Aqui não tem a data exatamente. Bom, mas foi 56, não, 58. Não, esse filme foi 56. Primeiro a censura viu o filme. 60. Hein? 60. 60. Então, o censor disse isso. Em virtude do contexto geral do filme, El Justiceiro abordar problemas sociais e políticos com severas críticas aos seus responsáveis, o que evidentemente não cabe ao governo atual no tempo do começo da ditadura. O governo atual que procura resolvê-lo da melhor maneira possível. O autor procura dar uma ideia de que todos aqueles que se sentem derrotados e oprimidos por qualquer problema devem lutar pelo seu ideal, deixando de fugir. Talvez a intenção seja outra, mas pelo contexto geral deixa bem clara a mensagem de revolta contra as instituições sociais, políticas e militares. Diversos diálogos, como Assessores de Jango, Amor da Comuna com o Filho do Gorila, dirigindo-se ao general. General da banda, referindo-se ao general aposentado. General roubou bastante enquanto estava na ativa. Ele pertence à classe dominante do país. Comuna, estudante subversivo, virgindade da jovem brasileira em confronto com a educação sexual, dólares, crianças morrendo de fome no Nordeste, exploração do lenocínio abertamente, falta de habitação, crise e mais crise.
tudo isso, enfim, deixa bem claro que a ideia formada no contexto do filme. A. Desmoralizar a classe militar. B. Crítica às constituições sociais, educação sexual, falta de habitação, miséria, fome, etc., etc. Crítica à polícia quanto seus métodos. Desmoralização total da sociedade brasileira. Crítica ao governo por não tomar medidas para acabar com os diversos problemas existentes no país. Incentivar a luta por seus ideais. Opino pela interdição total do filme, etc. Essa foi a primeira exibição, mas eles fizeram bastante cortes no filme e o filme foi exibido. Assim mesmo, proibido para menores de 14 anos. Não. Mas não foi só isso que aconteceu com o filme. Alguns anos depois, aconteceu o ato institucional número 5, em 68, e o filme estava sendo exibição com alguns cortes, especialmente no diálogo, quando falava alguma coisa que naquele tempo se chamava besteirol, o besteirol foi inventado pelo autor do livro, o João Bittencourt. O besteirol era falar idiotices e palavrões no meio de uma peça de teatro. Eu usei o besteirol do autor no filme. Então, o filme sofreu cortes, e quando era exibido, os atores não abriam a boca, mas não tinha som. Porque, em vez de cortar o filme todo, eu só cortei o som. Porque ele estava proibido o som, eu cortei o som, mas deixei a cena inteira, conservei o negativo, preservei o negativo original. Então, nessa época, o que aconteceu? O Exército mandou, cobrou da censura que o filme estava sendo exibido, esse filme contra os interesses nacionais. Então, aqui tem uma carta do chefe da censura ao diretor da Polícia Federal, e ele explica o que aconteceu. Ele diz assim: face ao conteúdo do expediente reservado número tal, procedente da segunda sessão do primeiro Exército, referente ao filme nacional O Justiceiro, cumpre informar o seguinte. Ele conta que o filme foi censurado, fizeram cortes, etc., mas a lei não tem como proibir o filme. Que ele tem um artigo da lei que diz que o filme pode ser censurado, mas só uma vez. Se ele tiver que ser censurado de novo, não pode haver nenhum corte, porque o certificado de censura dá direito à exibição pública do filme. Então, o censor está dizendo que ele não podia fazer nada. Mas, em todo caso, isto posto, referidos filmes somente poderão ser legalmente apreendidos após a expiração do prazo de validade do certificado liberatório. Todavia, como medida extrema e atenção ao documento original do Ministério do Exército, na presente data, foi encaminhado radiograma circular às delegacias, subdelegacias e postos da Polícia Federal, determinando a apreensão do referido filme em todo o território nacional e sua remessa para Brasília, a fim de que seja reexaminado de acordo com os novos princípios e diretrizes impostos, etc. Então, eles recolheram todas as cópias e o negativo original, som e imagem, e destruíram. Agora, a minha mãe disse que eu nasci empelicado, né? Sorte que tinha uma cópia do filme, 16 milhões, na Itália. E aí, dessa cópia de 16 milhões, fizemos um contratipo, 35, que vocês veem que a cópia aqui está ruim, ela está muito contrastada, ela não tem a qualidade fotográfica do filme original, né? Então, essa que é a história do Justiceiro, né? E é isso, o filme foi feito, continuou existindo, graças a Deus, dá para ver mal, mas dá para ver. Pelo menos a gente ouve as piadas, que o som está mais preservado. Mas eu gostaria de responder algumas perguntas, se vocês quiserem fazer. Eu tenho tanta coisa para falar, melhor... Vai não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um comentário? Boa tarde, adorei, cheguei tarde. Boa tarde. Mas o pouco que eu vi, eu adorei.
Foi uma satisfação muito grande poder ver o filme, um pedaço pequeno por conta do meu atraso. Mas o que me chama a atenção, o que sou professor de História, não aqui do Estado, esse período da década de final dos 50, dos 60, foi um movimento tão rico que chega a me surpreender quando eu comparo os dias de hoje, quando eu vejo a juventude procurar filmes e shows, né, e curtir Beatles, e curtir cinema novo, e querer saber quem é Augusto Boal, enfim, Tropicália. E vejo agora um período assim de uma entre-safra. Eu não sei se é um sentimento meu. Eu vou lhe contar até rapidamente uma história. Eu fui comprar um disco do Led Zeppelin, de 73, aí eu falei para o cara, olha, tem um disco ali do Led Zeppelin, né, eu curti na minha adolescência e tal. Quando eu falei, olha, essa menina acabou de comprar. Era uma menina de 17 anos. Assim, ué, caramba, você não vai me respeitar a minha idade, não? Você vai levar. É o último que tinha. Fiquei possesso com aquilo. E, na verdade, uma menina dos 18 anos, 17 anos, falou assim, não, esse aqui é meu, eu não vou fazer negócio com você. Então, me pergunto, e lhe pergunto, né, comparando os dias, eu não sei nem se há como comparar, né, aqui na minha arrogância, na minha forma de ver, se nós vivemos hoje uma entre-safra, do ponto de vista cultural. Porque também, na década de 60, eu recentemente estou lendo e ouvindo muito Beatles, né, todo esse movimento que veio da Inglaterra, foi para os Estados Unidos e que contaminou o mundo inteiro. Né? O Paul McCartney é uma figura extraordinária, enche estádios pelo mundo inteiro. Recentemente vai tocar agora Uruguai, Peru, Equador e Costa Rica, em estádios de 50, 60 mil pessoas. Né? Na verdade, as pessoas que estão ali, várias gerações, só eu já vi 4 shows do Paul aqui no Brasil. Né? Está lá a garotada de 8 a 80 anos, né? Querendo não só curtir aquele momento, mas também é uma questão de se reportar a um passado brilhante, que foi os anos 60, por mais que aqui no Brasil nós tenhamos tido a ditadura militar, que muito nos atrasou, uma lástima. Né? Mas, enfim, eu queria a tua opinião em relação a esse longo tempo. Como é que você vê isso? Poxa, é complicado. A opinião desse período que vivemos, dos anos 60. Né? Não, realmente, os anos 60 podemos dividir em dois pedaços. Né? O pedaço antes do ato institucional número 5, que foi 68, e até 68 havia liberdade de imprensa, havia qualquer liberdade crítica, comportamento, tinha até passeata, apesar de em 64, né, os militares começaram um governo autoritário, né, fecharam o Congresso, desrespeitaram a Constituição, tudo bem. Mas, de qualquer forma, alguma coisa das liberdades principais foram mantidas. Né? Liberdade de imprensa. Né? Você lembra do Stanislau Ponte Preta? Todo dia ele falava, né, esse festival de besteira que assola o país. Ele chamava festival de besteira a chamada Revolução, que estava no poder. Né? O Carlos Heitor Coni, as crônicas incríveis, né? Uma crítica bastante forte, sábia, né? E diariamente. Aqui tínhamos o Stanislau, o Carlos Heitor e muitos outros, com a liberdade de imprensa mantida. E no ano 68 é que aconteceu o AI-5, o ato institucional, que acabou com tudo. Não tinha mais possibilidade de nenhuma prática democrática, mais leve que fosse. Nós sofremos todos, por exemplo, na universidade, estava no curso de cinema, foi proibido usar o cinema com os alunos, porque era possível fazer a propaganda da subversão. Você não podia passar mais filme na Universidade Fluminense, em Niterói. Esse que é o período que distingue, né, aquela primeira parte. Mas, no caso do cinema, né, o que aconteceu foi
um sufoco para quem fazia cinema. Porque começou uma censura, criaram um instituto de cinema, criaram uma opção de condições para segurar o que estava acontecendo no cinema. O cinema tinha já feito filmes, como Deus e o Diabo, né, Vida Seca e mais outros, filmes importantes. Não tinha nenhuma instituição governamental para apoiar o cinema. Era dinheiro privado, distribuidora, que nós fizemos, os diretores fizeram uma distribuidora comum. Mas o cinema estava funcionando muito bem e com uma exportação. Naquele tempo era comum ter o cinema brasileiro no Festival de Cannes, viajando para todos os países, com muita crítica, enfim, um sucesso cultural para o país. Mas aí, depois, com as instituições criadas, houve enfim, tentando amordaçar o cinema, né? Mas aí começou uma prática de filme muito, digamos, procurando simbolismo para fazer a mesma crítica. Eu, por exemplo, fiz um filme chamado, baseado no Machado de Assis, né? Que é o Alienista, mas que era a ideia de fazer dentro do hospício, representando o Brasil aprisionado pela ditadura. Evidentemente que deve ser um quarto do público brasileiro pode ter entendido alguma coisa do filme. Assim, os filmes ficaram muito, digamos, bastante herméticos para o público em geral. O público de cinema tem que ser a grande maioria, né? Mas nós começamos com medo da censura, mas querendo tratar do mesmo assunto, com a mesma forma crítica e tal, fizemos os filmes fechados, e que não afinal de contas, pode ter algum filme bonito, bem feito, não me arrependo, mas não teve a função que tinha que ter, de ter um público, né? Fazer, enfim, fazer frutificar a mensagem cinematográfica que a gente estava bolando. Então, eu acho que essa, em poucas palavras, é o que foi que aconteceu naquele período. Nelson, queria fazer uma pergunta também. Algumas, né? Vou tentar me organizar. Primeiro, eu queria saber como surgiu a ideia desse filme, né? E se todas essas críticas que são feitas, né? E o censor corretamente apontou todas elas, ao regime militar, a ditadura que tinha se implantado, elas foram concebidas antes ou conforme o roteiro foi elaborado. Eu queria saber como que esse roteiro foi elaborado. Em segundo lugar, eu queria que o senhor comentasse essa distinção que eu percebo. Hoje, de manhã, nós exibimos Terra em Transe, que o seu El Justiceiro é quase, nesse ponto de vista assim, da sátira que ele faz, é quase um anti-Terra em Transe, porque ele não tem aquela carga pesada, o barroco, aquele discurso poético, virulento, né, não, ele é quase como se fosse uma comédia de costumes, né? Ele brinca, ele é jocoso. Então, eu queria saber por que de fazer, qual o seu objetivo em fazer um filme como esse, com essas características, né? E como que surgiu essa ideia? Você me perdoe, é que eu José perdi Vitor. muita coisa. José Vitor. A primeira pergunta... Eu queria saber como foi construído o Tira filme. o microfone assim, por favor. É isso. Como foi construído o filme? Fala mais alto aí. Como foi construído o filme, como foi pensado o filme, o seu roteiro. E, em segundo lugar, eu queria saber o que o levou a fazer um filme de crítica, né, bastante contundente até, ao regime militar, de uma forma sarcástica, irônica, jocosa, brincalhona. Exato. Então, a primeira pergunta é por que eu escolhi o filme fazer. Como foi feito? O roteiro? Como foi concebido? Esse livro do João Bittencourt, ele saiu, fez muito sucesso na época, ele estava fazendo uma sátira do que era o Brasil com o governo militar, né? Seguindo o caminho dos cronistas que eu mencionei, do Conil e de outros, né?
o livro era isso, né? Então, eu fiz uma adaptação mantendo o espírito e, segundo o próprio Bittencourt, eu forcei muito nas críticas, né? Inclusive o nome dos personagens. O biógrafo do Justiceiro, no livro, se chama Beethoven. E no filme eu botei Lenine. Ele é de esquerda, então tinha a carinha do Lenine. Mas o verdadeiro nome dele, quando ele vai preso, é que aparece. Ninguém sabe que o nome dele é, não sei quem, é o fulano de tal, Alcides, qualquer coisa assim. Então, o livro me deu essa força, eu continuei mais para frente. A segunda parte da pergunta? Por que resolveu fazer um filme? Por que o senhor resolveu fazer um filme de crítica ao regime militar com essa carga jocosa, brincalhona e tal, quando vários cineastas do mesmo período resolveram atacar de uma maneira mais apontando para a tragédia, era o personagem, né, no Desafio, que é o jornalista que entra em crise, no Terra em Transe é o poeta Paulo, que também ele parte para uma morte suicida, né, enfrentando vários filmes da época. A crítica ao regime militar, ele era feito de uma maneira dura, triste, trágica, e o senhor resolveu fazer uma crítica irônica, jocosa. Por quê? Porque quando eu li o livro, achei que seria eficiente a crítica, né? Ele é bastante... naquele momento, ela realmente seria proveitosa para quem pensasse a respeito do Brasil, de toda a política e tal. Mas o filme também, aconteceu uma coisa curiosa com o filme. Ele saiu El Justiceiro, com Alduino Colasanti e Adriana Prieto. São dois nomes estrangeiros. Naquele tempo ninguém sabia quem era Alduino Colasanti e muito menos a Adriana. Então, dois nomes assim, e o título, El Justiceiro. Ninguém pensava que era um filme argentino, mexicano, qualquer coisa. Nunca pensando que fosse um filme brasileiro, né? Eu também não tinha dinheiro para fazer uma publicidade, para dar o dedo do filme. Eu também acho que, em segundo lugar, havia na cabeça, pelo menos dos meus colegas, assim, uma tristeza, um negócio da ditadura, que estava triste, estava chateado, né, com os caminhos fechados, tudo isso. E eu faço uma piada, e mais em cima disso, bastante piada, muito humor, como se não tivesse sofrendo ditadura. Aí, o filme, mesmo com os meus colegas de cinema, ele não foi muito aceito, então, porque tem um lado, né, da ironia, da brincadeira, parece que tanto faz viver numa ditadura como não, ou fora da ditadura. Mas não é isso, é que tem a possibilidade de sobreviver, porque eu estou vendo aquilo desprezando com humor, com a ironia, mas também transmite uma esperança, transmite uma solidariedade àqueles que estão realmente sofrendo com a ditadura. E, evidentemente, que o filme foi feito antes do AI-5, né? Que o AI-5 é que aprofundou a ditadura, que ficou mais severa, ficou violenta, né? Até o 68 ainda havia um pouco, somente os comunistas que tomavam cadeia. Depois de 68, os jovens revoltados que foram sofrer, né? Isso é que é a ideia. Mas, revendo o filme agora, depois desse, ele esteve dado como morto, né? Mas a sorte é que o colega meu, Davi Neves, que está no céu, né? Ele disse: Nelson, eu mandei uma cópia desse filme para o Festival de Pesaro, na Itália, ver se talvez ainda eles tenham lá a cópia 16. E realmente tinham. E, graças à cópia 16 eu pude restaurar, não, o filme está devendo, a imagem está horrível, né? Está tudo escuro. O projetor né? daqui também está ruim já.
havia também aquele DVD nessa sala. Né? Esse filme pode ser uma tela pequena como DVD, dá para ver bem. Mas estamos fazendo uma nova restauração, espero recuperar o filme. Mas por que eu escolhi esse filme? É porque esse ano nós estamos comemorando, é uma palavra horrível para dizer comemorando a proibição, a censura. Lá, quantas mostras estão sendo feitas, lá, artigos, tá? De 50 anos que sofremos essa restrição cultural, uma censura brava nas artes, em tudo, no pensamento, nas escolas, principalmente, na universidade, e nas obras de comunicação, cinema, pintura, literatura, etc. Então é isso. Obrigado. Tem alguém antes? Não. Porque chegou uma pergunta que eu vou ler. Aí eu vou aproveitar o meu privilégio aqui e vou embutir uma pergunta minha. Okay. Então eu vou fazer 2 perguntas numa só. Eu sei que aqui, enfim, está se tratando, nesses vários dias, na programação, de se descomemorar, né, se falar sobre, se refletir sobre os 50 anos, né, da ditadura empresarial militar e tal, né, que está fazendo 50 anos. Mas eu acho muito legal, Nelson, você está aqui, aí tem uma possibilidade dessa garotada que nem sonhava em nascer, né, em 64, 68, de colocar uma perspectiva histórica e puxar um pouco mais para trás. Assim, sem sair do tema, mas já saindo, que você, na sua obra, assim, experiência com a censura você tem várias, né, e experiência com ditaduras você também tem outras. Né? Então, o caso mais célebre é o Rio 40 Graus, que também sofreu com a censura, enfim, é uma outra história. Eu queria tentar pensar uma comparação, e aí eu queria puxar para o dia de hoje, eu vou incluir a pergunta, e aí é uma coisa, eu brinquei com o Nelson hoje, que o que aconteceu com esse filme é uma tragédia. Né? Na verdade, ele foi salvo de uma tragédia, porque o trabalho que dá a fazer um filme, e o investimento, e o amor e tal, e a destruição dos negativos do filme, isso é inaceitável em qualquer regime, não pode. Independente da ideologia, não pode, tem que ser preservado, isso é a memória do país e tal. Então, eu acho é um baita sofrimento, e é incrível que tenha existido um festival na Itália, tenha guardado uma cópia, a gente deu essa sorte e pôde ver o filme hoje nesse outro contexto. Né? E aí eu estava brincando com o Nelson, e falei, nessa época, os filmes diferentes ou subversivos, eles destruíam. Né? Eu estava brincando com ele que hoje eles não deixam fazer. Né? O lado empresarial, eu brinquei de ditadura empresarial, militar, o lado empresarial. Hoje eu acho mais difícil fazer, exibir muito mais, é difícil exibir, né, filmes, o Nelson sabe muito bem disso, que saiam de um certo padrão. É difícil até na escola, é difícil. Né? Está todo mundo muito condicionado. Então eu queria só pensar a censura numa perspectiva maior. A gente não está livre de que ela volte um dia. Não sei se a gente está livre dela, de certa forma. E aí eu vou incluir a pergunta que me chegou, que eu acho que tem a ver em como pensar isso nos dias de hoje. A pergunta do Batistella, que é o seguinte. Para você, qual é o cinema a ser feito em tempos tão confusos e cínicos como os que a gente vive, como os tempos atuais? Perfeito. Qual o cinema a ser feito em tempos tão confusos e cínicos como os dias de hoje? Bom, eu sou assistente de cinema, eu não vou ao cinema já faz bastante tempo, eu estou aposentado. Eu faço, mas não vou na sala de cinema, porque é tão difícil sair de casa com a minha idade, ir lá no cinema, muda o programa rapidamente. Então, a minha opinião é bastante prejudicada por esse fato. Eu não estou corrente do que está sendo exibido. Mas eu sei também, vejo na televisão, vejo programação, que o cinema é bastante preocupado, especialmente o cinema brasileiro, com toda razão, está preocupado com a rentabilidade. E a culpa que foi jogada para fazer com que a rentabilidade seja maior, jogada nos cineastas. Os cineastas querem fazer filme assim, filme assado, mas não fazem filme para o público. Então, de alguns anos para cá, essa pressão
né, em cima daqueles que têm condições de dar o dinheiro público para o cinema, porque o cinema tem direito à Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, um dinheiro que é difícil de encontrar no mercado. É somente através dessas leis que permitem um dinheiro incentivado, né, para fazer cinema. Mas está sendo quase que obrigatório. Até o Rio Filme aqui diz assim, a gente só vai dar dinheiro para filme que vai dar dinheiro. Agora, é muito difícil saber se um filme, na hora do roteiro, que vai dar dinheiro ou não. Isso é complicado. Mas, em todo caso, eles são os donos da bola, então eles devem ter a sabedoria para executar esse programa. Então, o resultado de uns anos para cá, da produção de cinema, com a visão unicamente financeira alguns filmes fizeram assim, muito sucesso, realmente. Filmes fizeram com não sei quantos milhões de espectadores no Brasil. Isso é muito bom, ótimo. Mas também é possível, né, manter uma produção que tenha algum conteúdo cultural, artístico, enfim, que alguma ideia para ser circulada, vendida e tal. Agora, é um mato difícil, né? Porque o cinema tem essa possibilidade de ter um grande público. Mas tem um outro tipo de cinema, por exemplo, um filme que tem circulação internacional, que mostra o Brasil para o resto do mundo. Eu tenho um filme que já tem 50 anos, ele está sempre sendo exibido nos Estados Unidos, na Europa, na televisão europeia, no Japão, chama Vidas Secas. Esse filme é um clássico. O outro, então, mais que Vidas Secas, mais exibido ainda, é Como Era Gostoso Meu Francês. É verdade que Como Era Gostoso Meu Francês fez uma receita boa no Brasil, apesar de ter sido proibido no Brasil por muitos anos. Ele podia ser exibido na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil não. Simplesmente porque, Como Era Gostoso Meu Francês, o elenco quase todo sem roupa, né? Na época da descoberta, com os índios e os europeus que conviviam na história, né? Então, estavam sem roupa. Ou, como dizia um sábio antropólogo, diz, a roupa do índio é a pintura corporal. Eles eram nus, mas tinha sempre um desenho, alguma coisa assim. Entendeu? Isso representava que estava vestido, né? Mas era na cultura tupinambá. Agora, para nós, já é complicado, né? Enfim. Eu perdi a história. Não, de falar que não é a primeira censura que um filme seu sofre. Pois é. Falar um pouquinho dessa história. Bom, eu tenho até aqui uma frase do Florestan Fernandes, que ele falando da censura, né? É muito... Ele fala que isso... Assim, sair das prisões não é vencer as ditaduras. Para acabar com elas no solo histórico da América Latina, seria preciso destruir o arcabouço colonial no qual elas se assentam e lhes dão a maligna capacidade de sobreviver aos que elas aprisionam e libertam. Quer dizer, mesmo não tendo, permanece na legislação, permanece na relação poder e criação cinematográfica, criação artística, teatro, etc., esse peso de um passado colonial. Isso não pode ser visto. Alguém tem o direito de dizer que não pode ser visto isso ou aquilo? Isso é o que permanece ainda até hoje, com todos os regimes democráticos. Por exemplo, quando o meu filme Rio 40 Graus,
né? Ele, quando ficou pronto, ele foi proibido. Era democracia, plena democracia, não existia o Congresso, existia, tanto assim que foi possível fazer uma campanha pela defesa do filme, liderado pelo Diário Carioca, o jornalista Pompeu de Souza. 4 meses de luta para acabar com a proibição do filme. Engraçado que o filme foi liberado pela censura, mas o chefe de polícia, por decisão dele, resolveu proibir o filme, o Venezes Conde. Então, houve uma grande campanha em defesa do filme. Tá? Foi no ano 55 que teve a tentativa de golpe, a defesa da candidatura de Juscelino, tudo isso aconteceu, o filme no meio dessa história toda. Ele só foi liberado depois que, no fim do ano, de dezembro de 55, ele foi liberado porque enfim, o governo anterior, a favor do golpe do Estado, saiu, entrou um outro, liberou tudo, Juscelino foi eleito. A história do cinema misturada com a política. Então, o que o Florestan de Fernandes quer dizer é que a censura, a ideia de ter um policiamento, o que o público deve pensar, ou pode pensar, o que é permitido fazer com que possa instruir ou informar o público, tem que ser vigiado totalmente. É uma herança do tempo que havia censura católica, censura religiosa, não só católica, não, a protestante também. Uma censura vigorosa e difícil de ser superada. Então, o Brasil ainda, de vez em quando, está aparecendo essa coisa da censura. Chegou. De quem é essa pergunta? Da Nina. Oi? Nina. Da Nina. A Nina pergunta o seguinte. Pensando no Brasil de 2014, o que daria um bom filme? Bom, eu não posso, no meu entender, eu tenho um belo filme, é aquele que eu quero fazer, né? Desculpa a modéstia, mas eu tenho um projeto que eu estou batalhando há 3 anos, ou 2 anos, ou quase 3, que é simplesmente a história do Pedro II. Quando fala Pedro II, a história parece uma coisa difícil, né? Não, mas não é, não. É o dia 15 de novembro, Pedro II, de que ele foi. E é baseado no livro do historiador José Murilo de Carvalho, né? Essa é a história do Pedro II. E conta que Pedro II foi o pai, de verdade dele, o pai, Pedro I, fugiu, depois morreu cedo, ele ficou com 6 anos aqui. Mas o Pedro I deu ao filho um ex-escravo, que foi herói na Guerra da Cisplatina, um homem chamado Rafael. E esse negro cuidou do imperador o tempo todo, desde pequeno, cuidou dele, andava com ele, viajava com ele. Quando ele começou a viajar, foi para a Europa, foi para a Itália, para a França, e o Rafael foi com ele. E essa história é o Pedro II e o Rafael. Tem uma outra figura que se chama André Rebouças, né? É um engenheiro negro, né? Assim, libertário, um grande escritor, fazia de tudo. Então, é um grande amigo do Pedro II e do Joaquim Nabuco. Eles viviam lá junto com o Pedro II e tal. Então, o que eu quero contar é o que tinha dentro daquele esquema fechado de poder, mas em visão libertária. E que eles não podiam. O Pedro II queria fazer o projeto que o José Bonifácio fez, de a abolição. O José Bonifácio, isso foi em 1823. Ele propunha fazer a abolição no máximo em 10 anos, né? Com o que aconteceu no Brasil. Primeiro, os nascituros, depois os velhos, depois todo mundo, em 3 etapas, né?
Esse é o projeto do Zé Bonifácio, mas o Brasil cumpriu isso, mas levou 40 anos para fazer. Aquele projeto que era para ser feito em 5 anos, no máximo, poxa. Aí a história é que, na realidade, a organização social brasileira não tinha, estava acostumada, vivia da existência da escravidão. Era um pilar da sociedade. Ele não queria mexer com isso, embora tivesse pressão de todo lado, mas mesmo quem estava no poder tinha muita dificuldade em enfrentar essa questão. Então, esse é o filme que eu gostaria de fazer agora. Era isso, né? Mas se tiver... Mas alguém gostaria... Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta, então. Muitos dos seus filmes são baseados em livros. Né? Oi? Muitos dos seus filmes são baseados em livros. O Vidas Secas, o Memórias do Cárcere, o próprio Alienista, né, que o senhor mencionou, o próprio El Justiceiro. Eu queria saber qual a sua relação, como cineasta, com a literatura, já que esse é um dos temas do nosso evento. O senhor também é da Academia Brasileira de Letras. O senhor também é da Academia Brasileira de Letras. Bom, eu fiz os filmes que o baseado na literatura não foi com essa intenção. Né? Eu nunca esperei me parar na academia. Aliás, quando eu fui convidado uma vez, eu era o acadêmico Ledo Ivo, alagoano e tal. Eu sou alagoano honorário, né? Por causa do Vidas Secas, os filmes do Graciliano, tenho muita honra de ser alagoano. Aí o Ledo Ivo propôs a minha candidatura. Isso faz tempo, né? Eu fui entrevistado, já o que você acha disso? Eu falei, eu gosto, mas eu não escrevi nenhum livro, não posso ser acadêmico. Eu nem pensava nisso, mas com o tempo, né, quando surgiu um novo convite, claro, não titubeei, estou lá com muito prazer na academia. Qual a sua relação como cineasta com a literatura? Pois é, você foi a minha educação, não é? Fiz o Colégio do Estado em São Paulo, que é um colégio que tinha professores, um corpo docente naquele tempo, não sei qual é hoje, bastante ativo. Era realmente muito bom o colégio. E havia um incentivo, do literatura, tinha um professor de latim que nos ensinou as melhores coisas dos grandes autores do tempo clássico, né, de Roma e tal, da Grécia também. Até a poeta, a famosa Safo, né? Os poemas ele traduzia. Tal. E ele não exigia gramática. Foi o primeiro professor de latim que eu tive que não exigia que a gente soubesse gramática, fazia o acusativo, o nominativo. Quem estudou latim aqui acho difícil. Mas lembra disso? Aí ele só dava a literatura, as obras, tal, conversava, contava tudo. Poxa, maravilha mergulhar nesse mundo. Então, realmente eu tenho uma base aqui no Colégio do Estado. E também a troca, os amigos, os colegas também tinham o mesmo assim, um desejo, um projeto de literatura. Eu lia muito, sabia todos os autores, etc., tinha uma educação. Agora, eu achei mais fácil fazer cinema do que tentar literatura. Literatura é a coisa mais... Não? Enfim, mas o que eu tinha na cabeça de que a literatura me deu, de histórias, de personagens, tal, né? Eu disse, claro que esse manancial tentei passar para o cinema. Alguns com bem, outros mais ou menos, etc. Mas eu tive esse projeto, né? Que foi
o gosto pela literatura transferido para o cinema. Nelson, deixa eu... Não sei se tem alguém na fila, o seu cinema tem uma relação muito forte com o Rio de Janeiro. E os seus filmes mostram o Rio de Janeiro que poucas vezes se mostrou pouco desse jeito, né? Então, assim, o Rio 40 Graus é um Rio de Janeiro que, talvez até por isso, deve ter ajudado a ser censurado. É um tipo de Rio de Janeiro que não se mostrava, então, não se filmava favela, ou se filmava muito pouco, ou se filmava de outro jeito, né? Aí é Rio Zona Norte, aí tem Baixada, que é o Amuleto, né? Você andou muito mais por esse rio que o cinema mostra menos, né? É o rio que você mostra mais, na contramão disso. E o Justiceiro, você vai para um Rio de Janeiro que o cinema mostra mais, mas não desse jeito, né? Que é a elite carioca, o high society carioca, e misturado com o militar. Então eu queria te pedir para falar um pouco dessa sua relação com o Rio e falar um pouco sobre isso. O que representou aí filmar a elite carioca? Eu costumo... Desculpa, Nelson. E aí acrescentar. E se você sentiu reação da elite carioca, se é que você mostrou esse filme? Como é que foi a... É o seguinte, eu fiz Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, eu tinha que fazer o Rio Zona Sul. Eu nunca fiz, daí eu fiz o Justiceiro e todo mundo dizia, isso é o Rio Zona Sul. Mas eu gosto de contar essa história, e sintetiza a relação do meu cinema com a cidade do Rio de Janeiro. Sabe que aqui a favela, ela se mostra. Né? É difícil você não ver essa favela. Em São Paulo, onde eu nasci, tem favela e muita. Mas ela fica escondida, ficava, agora já cresceu muito. No tempo que eu era paulista, tinha 2 milhões de favelados. Né? Aqui, não, tinha 1,5 milhão, aqui no Rio tinha 2 milhões, isso 55, 56. Em São Paulo fica aqueles vales assim, ao lado do lago. Então, isso aí a gente não tinha noção que existia esse estilo de vida, etc. Mas, de qualquer forma, eu tive sorte que o meu padrinho de batismo é um negro, amigo do meu pai, que foi muito companheiro de um tio meu, que morreu muito cedo e tal. E ele foi meu padrinho, ele era porteiro da Faculdade de Direito, e eu entrei na Faculdade de Direito por causa dele. Eu não entrei para estudar Direito, né? Eu fui na escola do meu padrinho, o seu José. O seu José tinha muita... Então, na minha formação, meu pai bem um caboclo pobre do interior de São Paulo. Então, a minha mãe, filha de italianos, que tem comunicabilidade, aquela coisa italiana. Mas assim, a possibilidade de conviver com todos, né? Existia isso na família, essa lição. Não tinha aquele distanciamento, especialmente na minha época, que tinha um lugar onde só podia andar quem não fosse, tinha que ser as pessoas ricas, andar na Barão de Itapetininga, a rua dos ricos. Né? Enquanto que os outros, os pobres, os negros, os mulatos, os chineses, era do Lago da Sé para baixo. Era assim mesmo, uma divisão rigorosa. E em São Paulo, o racismo é muito frequente, ainda até hoje. No interior de São Paulo tinha um lugar para as famílias ricas faziam footing. E o outro, lá de trás, tinha uma outra praça onde os pobres faziam footing. Passear de noite, um olhar para o outro. Tá? Essa história. Então, também eu devo a essa formação, o espírito que meu pai tinha, de ser fiel às amizades, não importa qual é a origem, qual é a cor, qual é a raça, qual é a origem dela, nada disso. Aí o cinema também foi por aí. Eu acho que eu queria... Olha, a Escola Politécnica, vou aproveitar, a Escola Politécnica
imaginou para hoje não apenas a participação do Nelson Pereira aqui, mas também quis aproveitar essa oportunidade muito honrosa e gratificante para todos nós, para também prestar uma homenagem ao senhor. Então, gostaria, em nome de todos os trabalhadores e alunos da Escola Politécnica e também da Fiocruz, homenageá-lo com essa placa. Bom, muito obrigado e até a próxima. Vamos ver. Vamos torcer para pensamento positivo para fazer um filme do Pedro II. Ele merece. É isso. Muito obrigado. Gente, só lembrando que amanhã, para aqueles que estão nos vendo em casa, na sua internet, o evento acontecerá somente na parte da tarde, na UFRJ.